Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para trazer mais um conteúdo para te ajudar no dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. Aqui é a Raquel Tanurkov e o conteúdo de hoje, ele é um tanto quanto desafiador. E ele me colocou num lugar de muita reflexão, muito estudo e uma necessidade de buscar mais. Porque o problema de hoje, ele não é só meu, mas de 100 milhões e meio de habitantes do Brasil, pelo menos. 51%, um pouco mais, da nossa população total. A gente vai falar hoje sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu não vou usar um artigo só, eu vou usar um artigo inspirador como base e vou trazendo as outras referências que eu busquei aqui pra gente falar. O artigo que eu vou usar como base é da Ana Minuto, mulher, negra, LinkedIn Top Voice, co-criadora de Potências Negras, que traz muitos conteúdos legais no seu LinkedIn. E tem um artigo aqui que nos chamou muita atenção essa semana, que ela publicou, na verdade, em 2021, que é o Dia Internacional da Mulher. Temos o que comemorar? Esse artigo, ele vai trazer aqui, a partir da perspectiva da Ana, um pouquinho do que ela percebe ou não que nós temos que comemorar no Dia das Mulheres. Então, eu vou começar a ler o artigo e eu vou ir trazendo algumas outras coisas para costurar. Então, a Ana começa assim: eu adoro começar um bate-papo com uma provocação. Geralmente eu espero uns minutos de um silêncio estratégico e aí as pessoas constroem seus próprios raciocínios. Mas aqui, como fui eu quem resolveu escrever esse artigo, não tenho como esperar a sua interação para fazer a resposta, ou melhor, as respostas. Então, voltando à pergunta instigante do começo, que é: Dia Internacional da Mulher, temos o que comemorar? Vou à minha resposta, que é: não e sim. Como assim, Ana? Não e sim? Isso não é resposta. Calma lá, eu vou te mostrar, porque essa resposta não pode ser tão binária. E aí ela vai trazer alguns exemplos, mas antes de eu entrar aqui no exemplo que ela vai trazer, eu queria falar um pouquinho sobre a história do Dia Internacional da Mulher. E para isso, eu baseei aqui em um artigo da Forbes, também um da CNN e do site Politize, que vai contar um pouquinho sobre a história desse movimento, né, do Dia da Internacional da Mulher, mas um pouco além ele vai dizer tudo o que surgiu ali antes disso. E aí eu acho que tem uma coisa importante aqui, né, que é falar um pouquinho sobre o contexto desse dia, né? Então, esse dia de 8 de março, ele surgiu ou se oficializou na ONU em 1975 e ele surgiu a partir de vários movimentos que foram tomando corpo ao redor do mundo, e movimentos nos quais as mulheres, no começo do século XX aqui, né, estavam buscando direitos principalmente trabalhistas. Por que é importante a gente relembrar disso? Porque hoje, na forma com que a gente vê o Dia Internacional da Mulher, parece ser um dia onde a gente acha muitas vezes besteira, né? Ah, vamos lá, vamos dar uma florzinha, vamos dar um bombom, vamos enaltecer as mulheres pelo que elas fazem por nós na sociedade. E a gente esquece que, na verdade, a origem desse dia foi realmente para debater e questionar direitos das mulheres, sobretudo no ambiente de trabalho. E aí, alguns desses movimentos foram acontecendo ali no começo do século XX, como eu falei, culminando, né, numa sugestão aqui, que foi a sugestão de uma alemã, que o nome dela é Clara Zetkin, que na segunda Conferência Internacional das Mulheres, em 1910, sugeriu que fosse importante a gente ter um dia
focado na discussão de mulheres unidas e organizadas sobre os próximos passos e obstáculos que elas precisariam quebrar para poder fazer o seu movimento de uma posição mais justa e mais igual na sociedade. Então, esse é o principal ponto aqui do Dia da Mulher, né? E alguns dos eventos aconteceram de forma descentralizada, né? Mas um deles aqui, que surgiu aqui mesmo no Brasil, né? Em 1907, onde as mulheres, né, se organizaram uma chamada greve das costureiras, assim, né? Que eram algumas manifestações das mulheres sobre as suas insatisfações no ambiente de trabalho. Aí, em 1909, surgiu um movimento lá nos Estados Unidos, que foi onde 15 mil mulheres foram protestar nas ruas, né? Dadas suas condições insalubres de trabalho. Isso foi no dia 26 de fevereiro. Aí depois a gente teve esse episódio, né, da Clara ali em 1910, trazendo essa sugestão uma data para que as mulheres pudessem se reunir anualmente para refletir sobre os seus avanços e movimentos. Teve uma outra data importante aqui, que foi um incêndio de uma fábrica em Nova York, onde tinham 146 vítimas, 125 delas foram mulheres. Muitas pessoas atribuem o surgimento do Dia Internacional da Mulher a uma homenagem a esse dia, mas é uma visão um pouco americanizada, em alguns contextos até um pouco eurocentrada, né? Então acho que é importante a gente lembrar que existiam movimentos muito relevantes e importantes aqui no Brasil já acontecendo também, né? E aí eu vou deixar para vocês aqui o artigo da Politize, vai estar lá no nosso backstage, o artigo que se chama Movimento Feminista, a História no Brasil. Então é importante a gente ressaltar isso aqui também. Bom, e por fim, eu acho que foi a parte do evento que dá geração a essa data, né, que é a de 8 de maio, é um protesto de mulheres russas em 1917, onde elas vão à rua, 90 mil mulheres, com o lema Paz e Pão, mas pedindo para que a guerra fosse apaziguada e para que seus filhos e maridos voltassem da guerra, né, para retomar a sociedade como um todo. E é muito interessante, né, então essa manifestação aconteceu no dia 8 de março do calendário gregoriano, e foi ela que culminou essa data, né? Mas vale mais uma vez retomar que o que gerou esse movimento foi uma série realmente de manifestações, de inquietações e de mulheres organizadas ao redor de todo o mundo buscando os seus direitos. E aqui, nesse caso especificamente, os direitos do trabalho, de um trabalho mais justo, mais igualitário. Nessa época, as mulheres recebiam 30% menos que os homens. E aí eu vou voltar aqui pro artigo da Ana, e antes de voltar para o artigo da Ana, onde ela começa a desdobrar aqui por que a gente deve comemorar não e sim, eu vou retomar. Eu comentei que nessa época as mulheres recebiam 30% dos salários dos homens. Mas hoje, apesar de toda a evolução, a gente ainda recebe 77% do salário de um homem hoje na mesma posição. Mas vou voltar aqui, vou puxar para a parte dos exemplos que são positivos. Então, a Ana traz. Vou começar com alguns exemplos que justificam o meu sim, para você ficar bem feliz. Tivemos a eleição da Kamala Harris, a primeira mulher negra na vice-presidência de uma das maiores potências mundiais, os Estados Unidos. Ponto 2. A pesquisadora, professora e imunologista brasileira Esther Sabino liderou a equipe da Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, que fez o sequenciamento do genoma SARS-CoV-2. E a biomédica brasileira, negra, Jaqueline Gomes de Jesus, coordenadora da equipe que sequenciou o genoma do novo coronavírus. A presidente da Nova Zelândia, Jacinda Ardern,
tem se destacado na gestão da crise sanitária mundial. O país, sob sua batuta, apresenta números muito diferentes da maioria até dia 27 de fevereiro. Somava 26 mortes pela doença no país de 5 milhões de habitantes. 3 mulheres negras fantásticas fundaram o coletivo antirracista Black Lives Matter em 2013, que teve uma grande influência nas manifestações após o assassinato de George Floyd. As fundadoras são Opal Tometi, Alicia Garza e Patrice Cullors. Luísa Trajano tem se mostrado uma grande aliada da luta antirracista. Além disso, em 2020, ela se tornou a primeira mulher a integrar a lista dos mais ricos do Brasil. A nigeriana Okonjo Iweala, desculpa gente, talvez minha pronúncia não esteja perfeita, se tornou a primeira mulher africana no comando da OMC. Como eu disse acima, esses são apenas alguns exemplos que nos mostram que sim, temos motivos para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E aí é que eu vou fazer uma pausa. Eu vou fazer essa pausa primeiro para agradecer a todas as mulheres que vieram antes, que abriram essas portas, que lutaram, que se dedicaram na busca para que nós, enquanto mulheres, tivéssemos mais espaço no mundo e na sociedade. E venho lembrar também que esses são alguns exemplos de muitos que talvez pareçam cada vez mais evidentes no nosso redor. Mulheres em posições de liderança, mulheres exercendo cargos incríveis, mulheres muito inspiradoras que hoje a gente tem muito mais no nosso dia a dia, nosso convívio de trabalho do que a gente tinha anteriormente. Mas, como ela vai trazer aqui, nem tudo são flores. Lamento informar que também temos alguns pontos que nos levam a não ter o que vibrar, e essa é a verdade. Vamos lá aos pontos que não nos permitem comemorar o Dia da Mulher. O LinkedIn e a consultoria de inovação social Think Eva divulgaram um relatório que mostra que quase metade das mulheres entrevistadas já tiveram que enfrentar assédio sexual no ambiente de trabalho. Ponto 2. A proporção de mulheres nos conselhos do Brasil é bem pequena. Tem somente 12% das 73 empresas brasileiras que compõem o Ibovespa. E tem um detalhe, apenas 2 delas têm mulheres na presidência do conselho, sendo o Magazine Luiza e a CCR. Mas as 2 são da família que fundou as companhias. A RME e o Instituto Locomotiva divulgaram uma pesquisa que mostrou que a pandemia levou ao fechamento de 39% dos negócios comandados por mulheres. Uma mulher é morta a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. Segundo um monitoramento, um vírus e 2 guerras, feito por uma parceria entre 7 veículos de jornalismo independente, que visa monitorar a evolução da violência contra a mulher durante a pandemia, e o pior, nos estados onde é feito o recorte de raça, a grande maioria das vítimas são mulheres negras. A cada 2 dias, uma mulher trans é assassinada no Brasil, segundo a ANTRA. Em sua maioria, as vítimas eram negras e pobres. E, infelizmente, encabeçamos a lista dos países que mais matam pessoas trans no mundo. Bom, acho que as informações que a Ana trouxe são o suficiente para a gente se lembrar de que o Dia Internacional da Mulher não é um dia para a gente mandar flores, mandar um bombom, fazer qualquer redução de um dia tão importante ao que todas essas ofertas do capitalismo nos propõem. O Dia Internacional da Mulher é um dia para a gente continuar discutindo sobre quais são os próximos passos e movimentos que a gente deve fazer enquanto mulheres na sociedade. É um dia em que a gente tem a oportunidade, enquanto homens, de repensar todo o nosso posicionamento e como que a gente age de fato para ter uma sociedade mais igualitária. E é um dia para a gente refletir, né? Principalmente, e agradecer a todas as mulheres que nos permitiram estar aqui, mas também para pensar em conjunto quais são os próximos passos que a gente pode e tem que dar para que a mulher ocupe de fato o lugar na qual ela pertence na sociedade. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma frase aqui. Eu sei que no meu lugar de fala ainda tem muito a aprender,
tem muitas outras realidades a se considerar e provavelmente muitas coisas ficaram de fora dessa reflexão. Mas para finalizar, eu queria deixar uma frase que representa muito como eu me sinto dentro do meu lugar de fala. Abre aspas. Não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Fecha aspas. Audre Lorde, que é uma escritora americana, mulher, feminista, negra e ativista dos direitos civis e sociais da mulher, né? E por hoje é só. Muito obrigada a todos vocês que chegaram até aqui. Um beijo e feliz, ou nem tanto, Dia das Mulheres. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.